Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa Vida Plena, aqui pela Constante TV. A Constante TV é uma web TV da Igreja Batista de Constantinópolis. E ela tem uma missão, que é levar Cristo ao máximo de pessoas possíveis, por todo o nosso Brasil e o mundo. E você pode fazer parte desse nosso projeto, dessa missão. Sabe como? Assinando o nosso canal, você pode ativar o sininho de notificações, você pode também deixar um comentário, uma pergunta ou uma crítica. Fique à vontade, a casa é sua. E você pode também compartilhar. Compartilhar com seu amigo, com seu vizinho, com seu colega, com seu irmão em Cristo, com seu colega de trabalho, não é verdade? E quem sabe aqui ele possa encontrar uma informação e uma dica que o ajude, que o norteie numa situação que ele talvez esteja passando. E se você tiver interesse, nós temos disponível a playlist de todos os programas da Constante TV. Nós temos programas voltados para a área de saúde, para esporte, nós temos um programa voltado para as notícias da semana, um resumo das notícias da semana, e temos aqui um programa voltado para a área de saúde, que é o programa Vida Plena. E hoje, o programa Vida Plena ele está super especial, porque nós temos um convidado muito especial. Ele é cirurgião dentista, Dr. Anselmo Matos. Ele aceitou nosso convite e está aqui com a gente hoje. Boa noite, doutor Anselmo. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. É um prazer compartilhar esse momento junto com vocês. Colega de profissão, doutora Andréia. E tenho certeza que vai ser um programa bem rico de informações. Verdade. Né? E vamos estar levando aí aplicações para o dia a dia. Dicas de saúde, de todos, o que é importante para ter uma vida plena. Justamente, né? É verdade. Doutor Anselmo, certo. Começando nossa entrevista, a gente sempre faz uma pergunta aos nossos colegas. Claro. Por que odontologia? Porque a odontologia na minha vida? Sim. A odontologia, ela veio assim de uma forma bem impactante. Desde criança, já ia pro dentista com minha mãe, com meu pai. Interessado naquela... Isso. Tanto que a minha mãe dizia muito que meus dentes iam perder a cor porque eu não parava de escovar o dente. Então, assim, eu já tinha aquela prática, cuidado com a saúde bucal desde pequeno. E a odonto, ela não veio de primeira opção. Eu sempre gostei desde pequeno, mas veio a questão da docência, de querer ser professor. Tem muito talento. Isso, né? Então, veio a questão da licenciatura primeiro, da biologia. E aí foi... voltado para a saúde, e aí na primeira oportunidade eu fui para a odontologia. As portas se abriram da odonto. As portas se abriram, e aí eu me encontrei realmente e sou bem feliz, bem realizado, né? Gosto bastante da nossa área, inclusive, né? Do quanto a gente consegue promover saúde, né? A promoção, a recuperação da saúde, e aplicar isso e fazer com que isso mude no estado geral do paciente, do cliente, inclusive... Quanta diferença faz na vida do paciente, a qualidade de vida, a autoestima, é uma mudança bem considerada. Às vezes, quando o paciente se encontra ali no profissional, que ele tem a dica de, olha, não está legal, mas vamos começar de pouquinho em pouquinho, vai recuperando a saúde, é uma bênção, né? Isso é muito importante, né? É verdade. E, doutor Anselmo, continuando nessa escolha, e a periodontia, como é que foi? Tá. A periodontia, inclusive, é uma oportunidade de explicar um pouco para todos sobre a periodontia, né? A odontologia tem várias especialidades, né? Tem várias aí, a questão de implante, colocar os implantes, prótese, né? Odontopediatra, cirurgia bucomaxilofacial e tem a periodontia, né? A periodontia, para quem não sabe, é uma especialidade voltada para o cuidado com os tecidos de suporte, né? A gente tem o dente como uma estrutura muito importante na boca, né? Muito conhecido, abre a boca, vê o dente. Mas quem mantém esse dente são as estruturas de suporte. Então, a gente tem a gengiva, temos o osso, temos uma estrutura chamada de ligamento periodontal, cemento. Então, vamos colocar de uma forma mais simples esse local, né? Aqui com a televisão, com o vaso, com as cadeiras, mas tem toda uma estrutura que suporta, toda uma base. A periodontia é exatamente isso. Né? É todas aquelas estruturas que estão ali sustentando para que os dentes se mantenham íntegros. Algumas não são vistas, mas elas estão... Exatamente, né? O que é mais visto clinicamente é a gengiva, né? Então, sorri, o que você vê? Dente, gengiva.
Então, a periodontia é uma especialidade da odontologia voltada para o estudo de todas as características clínicas, funcionais, fisiológicas do periodonto, dessas estruturas que mantêm o dente em boca, tá? E como é que... a gente acha que a gente tem uma imagem aqui de como seria, né? De como seria uma boca saudável, gengiva saudável, no caso, certo. né? E como seria uma boca cometida, de Sim. uma alteração. Claro. Ó, na primeira imagem, gengiva saudável, é o esperado. É o que a gente espera que todos tenham num quadro de saúde. O que é uma gengiva saudável? Uma coloração confortável de gengiva, né? Onde a gente coloca uma característica rosazinho, bonitinho, com saúde, uma gengiva limpa, uma aparência saudável, ausente, né? De placa, aquela sujeira meio amanteigada, consistência de manteiga, né? A ausência de placa mineralizada, aqueles famosos tártaros, a ausência de pontos inflamatórios. Então, é uma gengiva realmente bonita, né? Onde a gente consegue ver aí um controle de saúde bucal, certo? E isso é o esperado. A gente consegue isso com cuidados básicos. Né? As orientações. Exatamente, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. 6 meses. Exatamente, com aqueles cuidados básicos de higiene. Claro, ali nós temos saúde, porém existem essas outras imagens, gengiva com gengivite, gengivite em fase inicial, gengivite em fase avançada, que na verdade é um processo gradual de avanço da doença, né? Onde nós já vamos ter aqui uma característica nas todas as outras imagens bem diferentes daquela primeira. Então, você já observa uma gengiva inflamada, a coloração já muda, já fica um tecido mais avermelhado, já percebe um crescimento desse volume gengival, o que se espera que aí embaixo tenha uma quantidade maior de sangue ali acumulado, preso, bactérias presentes, né? Então, tem um processo tóxico, infeccioso instalado. Aparentemente, você consegue ver a placa, consegue. É notável, né? A diferença, né? E à medida que isso vai passando, a progressão ela vai acontecendo gradualmente e atingindo ainda assim tecidos mais internos, o que se torna preocupante, correto? Aqui nessa imagem, por exemplo, é clássico de uma observação de um quadro de doença, né? Doença clássica aqui de gengival. Além da gengiva, nessa imagem ela mostra a gengiva, mas tem outros tecidos além de gengiva aqui sendo afetados. Isso se torna uma preocupação pública, de saúde pública, né? Exatamente. Porque uma pessoa nesse quadro, ela é considerada uma pessoa doente. É verdade. Como é que andam as estatísticas em relação à doença da gengiva? Certo. A gente tem, dependendo a questão mesmo sociodemográfica, a questão cultural, a questão ambiental, ela vai variando para essas estatísticas. Mas o mundo, pelo menos 35% da população mundial já teve ou tem doença periodontal. Muita gente. Tá? Estima-se que mais ou menos 50% da população adulta, que já é aquela população consolidada com os dentes em boca, né? Diferente de criança que está na fase de transição, certo? E claro, muda muita coisa dessa transição de criança para adulto. No Brasil, alguns dados já demonstraram que 99% da população já possuiu ou possui doença periodontal, tá? Com uma média de aproximadamente 96% da população brasileira. Então, em algum momento da vida, não significa que chega a este quadro, visivelmente, mas em algum ponto, numa gengiva ali, em um dente que está acumulando muita sujeira, naquela região que a carne entra e é difícil de higienizar, e aí você passa o dia na rua. Então, pontos específicos também são considerados doença periodontal. E, dando continuidade à fase da doença em si, como é que se pode identificar os sintomas do paciente em casa? Como é que ele pode dizer, olha, tem uma coisa errada aqui? Entendi. A doença periodontal, a gente não consegue falar de doença periodontal isoladamente se não comparar um pouco com cárie, né? Que a cárie ela é mais classicamente entendida, mais facilmente entendida. Até porque cárie, dependendo da evolução, o paciente tem um quadro de dor, né? Então dói, tá doendo demais meu dente, incha, quando dói, abscesso, né? Basicamente. Exatamente, geralmente procura quando está com dor, porque enquanto está na fase assintomática, vai indo. A doença periodontal, diferentemente da cárie,
A maioria das doenças periodontais, existe uma classificação bem grande de doença periodontal, mas a maioria das doenças periodontais, elas são assintomáticas. O paciente não tem dor. Você tem que ficar atento aos sinais clínicos, né? Então, assim, alguns sinais facilmente identificados. Falamos ainda há pouco, a coloração, ó, aqui, essa imagem, você percebe. Quando você observa ao redor dos demais dentes, você vê uma gengiva mais rosazinha, bonitinho, mais saúde. Agora, nesse ponto específico, que o dedinho tá ali, ó, você percebe já uma vermelhidão. Exatamente, uma vermelhidão. Ou seja, não necessariamente o paciente vai acordar e vai ver tudo demasiado, tudo sangrando. Não. Vai ter uma partezinha que já vai estar acometida e aquela que ainda não está saudável. Isso, exatamente. É verdade? Então, assim, o que a população ela precisa entender? Ela tem que fazer uma autoanálise, né? Um autoconhecimento, realmente levanta, afasta o lábio, verifica se está tudo bem com a gengiva, se tem algum ponto avermelhado, se tem algum ponto sangrante, tá? Voltando à questão de dente, exatamente. né? Então, geralmente é sintomático, não tem dor, tá? Mas tem sinais clínicos, então vermelhidão, sangramento, né? Então, pode ser que tenha um sangramento espontâneo, tá? Então, não tocou nada, mas está sangrando. Ou passou o fio dental, olha, veio muito sangue. Ou, tá entendendo? E então, também na espuma do creme dental, geralmente você observa o ponto de sangramento. Exatamente. Então, esses são os sinais básicos que você tem que observar. Coloração, certo? Ó, tá diferente, tá meio avermelhado. Inchaço, edema, olha, essa gengiva tá mais inchadinha, tá mais tufadinha aqui nessa região. Sinto que alguma coisa está diferente. Tá estranho, né? Não tá legal, né? Sangramento, tá sangrando muito minha gengiva. Estou usando fio dental, o sangue vem assim com muito sangue. Então, o sangue ele já é um sinal. Às vezes até está usando o fio dental, mas não está sabendo usar direito também, o fio dental, pode ter também uma agressão, né? Mas uma vez instalada a doença, já consolidada, vai ter um acúmulo de sangue na região e, consequentemente, no ato da higienização, vai ter um estímulo de sangramento. Muito bom essa observação, que não necessariamente precisa estar tudo tomado de sangue ou tudo demasiado até porque inchado. O que acontece? Quando a gente estuda doença periodontal, existe uma classificação que ela pode ser localizada ou generalizada, né? Ainda pode se considerar alguns dados dessa classificação. Então, pode ser, exemplo aqui, ó, em volta de mais ou menos uns 2 a 3 dentes localizado, ou um quadro que está todo o processo inflamatório distribuído ao redor de todos os dentes. Então, tem que estar bem atento a esses detalhes. E a periodontite ou a gengivite, a periodontite, são doenças contagiosas? Então, o público precisa se preocupar com isso? Certo. O que a gente precisa se preocupar, né? Para entender essa questão de doença contagiosa, tem que saber o fator causal, né? Então, a maioria das doenças periodontais, elas têm como causa inicial ali bactéria, tá? Então, ela é causada por bactérias. Bactérias que na cavidade bucal, nessa situação, elas estão causando mal, certo? Um desequilíbrio. Desequilíbrio, né? Então, elas não estão sendo positivas, elas estão sendo muito negativas, tá? Então, assim como cárie, assim como outras doenças, a preocupação é na transmissão dessa bactéria. Não é que você não vai passar a doença em si. Você não vai passar, olha, tu passou a gengivite dele para ele. Não existe. Passou um inchaço, mas existe uma infecção cruzada pela troca de fluidos, enfim, né? Que pode passar essa bactéria e, dependendo de como for a resposta do outro, desenvolver ou não. Então, tem que ter um cuidado nessa questão. Para você, talvez não seja tão... tenha tanta potencialidade para outra pessoa que não esteja bem de saúde, exatamente, que tem fatores... já comprometa, na verdade. Exatamente. Fatores individuais, né, de cada um. É verdade. Então, assim, respondendo, a preocupação é mais por passar esta bactéria. Se vai desenvolver ou não. Ela pode ser hereditária? Então, existe uma doença periodontal que ela tem caráter familiar, tá? Não são todas, existe, mas é um estudo bem específico, tá? E tem uma prevalência específica, né? Em quadro em que adolescentes da mesma família têm uma prevalência de doença periodontal. Então, olha, vamos dar uma estudada aqui. Talvez esses indivíduos tenham uma predisposição maior para esses tipos de bactérias, devido a fatores sistêmicos, a fatores imunológicos, de defesa, tá? Entendi. Mas geralmente,
As mais prevalentes, elas não são hereditárias, mas existe caso que sim, que pode ser de grupo familiar. Então, o paciente, de repente, ele não vai acordar, claro, de um dia para o outro, com a doença já instalada ali, já mostrando sinais clínicos. O que ele deve fazer para não que aconteça isso, não chegue a esse nível? Não comece. Na verdade, não dê início. Para não dar início, primeiro é controle e higiene, né? Então, assim, para não ter doença bucal, cárie, doença periodontal, gengivite, não só periodonte, evolução da periodontite, é hábitos de higiene. Então, é a prevenção. O melhor é a prevenção, correto? O uso do fio dental, escova de dente. Escovação após as refeições, enxaguantes bucais, se necessário, dependendo de cada indivíduo. E o enxaguante bucal, ele é tipo assim, o paciente pode simplesmente chegar lá na prateleira do supermercado, pegar o primeiro que ele achar e sair usando? Existe hoje, né, várias marcas e indicações de enxaguantes bucais. Existem enxaguantes bucais que eles são medicamentos, que eles só podem ser utilizados à base de prescrição do dentista, né, do profissional. Sob orientação, na verdade. Sob orientação, porque dependendo da dose, da frequência, eles também têm efeitos colaterais. O histórico, tem que levar em conta o histórico do paciente, exatamente. Que ele pode, né, já está questão da alérgica, né, a questão realmente tem que ver, tem que fazer o estudo desse paciente, tá? Mas existem outros enxaguantes bucais que eles são de uso rotineiros, como por exemplo Listerine, né? Que são à base de óleos essenciais, então eles não causam tantos efeitos colaterais. Podem ser de uso comum, uso diário. Seria sempre ter orientação do dentista. Sim, né? O ideal é ter uma orientação, tá? Mas assim, para evitar qualquer evolução de doença, é bom ter o controle. A consulta a cada 3, a cada 6, dependendo da situação? Né? Por muito tempo se preconizou consultas a cada 6 meses, né? Mas pacientes com doença periodontal, isso pode ser mudado. Porque algumas pessoas têm fatores de riscos, tem fatores que aceleram o processo da doença. Então, algumas consultas elas são antecipadas a cada 3 meses. Então, são casos bem individuais, tá? Então, é bem relativo a essa questão mesmo de manutenção. E como a importância, então, de marcar, ainda que seja a sua primeira consulta, ainda que você esteja, sei lá, 2 anos sem ir lá no seu cirurgião dentista. Marca a consulta, vai lá, já começa de novo, né? O importante é começar. Na verdade? Né? Isso. E a gente vai para um intervalo, já. E voltamos com o Dr. Anselmo para dar continuidade à nossa conversa, que já está muito interessante. E não esqueça de nos marcar nas suas redes sociais, curtir ali e compartilhar com seus colegas, seus amigos. O programa está muito legal e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com mais um programa Vida Plena, mais um bloco aqui da nossa entrevista com o Dr. Anselmo. O assunto hoje, a gente está lidando com doenças da gengiva, né? Gengivite, periodontite, ele vai explicar direitinho a diferença. Não esqueça, se você quiser nos acompanhar na Constante TV, o programa Vida Plena, você pode nos marcar nas suas redes sociais, fazer sua inscrição no nosso canal, ajudar esse canal a crescer, compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, com seus irmãos em Cristo. E se você quiser, você pode ir lá na nossa playlist. Se você perdeu algum programa ou você deseja passar esse programa para alguém, vá lá e nós temos todas as listinhas, todos os programas da Constante TV. E voltando agora, Dr. Anselmo, a gente estava falando sobre a importância da consulta com o cirurgião dentista para prevenir, claro, sempre seria muito bom se a gente conseguisse prevenir tudo, né? Mas infelizmente às vezes acontece a situação. Claro. Qual seria, você falou que existe mais um tipo de periodontite, né? Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, na verdade existe uma classificação, né, de doenças da gengiva e doenças já envolvendo a questão óssea, né? Então, assim, na verdade, a doença periodontal ela vai ser dividida ali em gengivite, que é a fase inicial, que a gente viu aqui, é vermelhidão, certo? E a partir do momento que essas bactérias, lembra de bactéria? Sempre bactéria ali querendo destruir a região de gengiva. Quando ela comete, chega mais internamente, chega no osso, aí a gente vai para periodontite, que foi essa questão que você perguntou, a periodontite. Então, começaria com a gengivite. Com a gengivite, qual a diferença entre as duas direitinho, assim? Tanto na parte estética, na aparência, como mais profundamente na parte sistêmica. A diferença básica mesmo é gengivite vai atingir gengiva que livre, essa parte mais visível, né? A inflamação ali local, regional. Ainda, né? Isso.
Passou um tempinho, a bactéria se instalou, conseguiu fazer ali toda a casinha dela, usar todos os nutrientes. Começou um processo de reabsorção óssea. Ela tem a capacidade de comer o osso, vai, né, destruindo o osso. Então a gente já está num quadro de periodontite, né? Uma destruição mais agressiva, o que se torna muito preocupante. Que à medida que isso acontece, dependendo da velocidade, pode levar à perda dentária. Tá? Tanto que, claro, ainda a maior causa de perda dentária é a cárie, certo? Mas a prevalência, o aumento de perda dentária por doença periodontal está quase chegando pertinho aí da cárie. É o segundo fator. Tá? Então, estima-se que a partir de 2050, por exemplo, a maioria das pessoas percam um dente por doença periodontal e não mais por cárie, porque a cárie está conseguindo ser controlada. Né? Mas aí existem os outros fatores que afetam as estruturas ao redor desse dente. É verdade. Tá? Então, a diferença básica mesmo é a destruição do osso ali na periodontite. Existe ligação entre estresse, doenças da gengiva? Existe. Na verdade, tem até uma imagem que eu trouxe para a gente dar uma discutida, que mostra um pouquinho sobre a relação da doença periodontal, né? Seja gengivite, periodontite, com outras doenças, né? Voltado ao estresse especificamente, o estresse ele acaba movimentando uma alteração hormonal e essa modificação hormonal ela chega na gengiva. A nossa gengiva ela é nutrida, vascularizada, então o sangue chega na nossa gengiva e dependendo de como tiver os níveis hormonais, isso vai modificar localmente, o que influencia diretamente na defesa. Então, uma pessoa com altos níveis de cortisol, hidrocortisona, existe essa modificação local, o que impede de uma gengiva defender mais rapidamente, fica mais lento. Então existe com aquela precariedade na sua higienização associada exatamente aos fatores de higiene, então existe sim uma relação. Uma íntima relação. Isso, né? Mas que são casos individuais, tem que ver como é que é o fator de resposta de cada indivíduo. Certo. Tá? E com as demais doenças sistêmicas, como é que está essa relação? Nós temos uma grande preocupação da doença periodontal e diabetes, né? Então, assim, por muito tempo, a doença periodontal, ela foi uma complicação, considerada uma grande complicação, ainda é, na verdade, da diabetes. Então, a diabetes, envolvendo a alteração hormonal, dos níveis, dos picos de insulina, glicemia, associação, afeta diretamente também essa região gengival, né? Então, uma relação forte que nós temos é que, não que aconteça, mas um paciente diabético, ele é um forte candidato a ter doença periodontal, certo? Assim como vice-versa, tá? É assim como vice-versa, é mão dupla. É um causador do outro. Isso, tá? E um paciente diabético, devido a essas alterações de glicemia, né, picos de grandes alterações dessa questão hormonal, dificulta essa questão de defesa. Né? Então, é tudo mais lento, é tudo muito mais delicado. Então, realmente... A abordagem também deve ser um pouco mais... muitas explicações, né? Tem que mostrar para o paciente que ele precisa cuidar da sua saúde oral, para que ele tenha uma resposta positiva em relação ao seu tratamento da diabetes, na verdade. E assim, se em algo até mais específico, para a gente conseguir entender melhor, as bactérias ali presentes, ali no osso, na gengiva, de um paciente diabético, essas bactérias elas liberam toxinas, substâncias ruins, né? Depois delas comerem ali tudo que elas querem, elas liberam. E essas toxinas podem cair ali na corrente sanguínea, né? Fazer todo um percurso sistêmico e prejudicar ainda mais aquele paciente diabético, né? Então, assim, é algo muito sério, é algo muito preocupante que a gente precisa, assim, deixar bem claro para que os pacientes entendam e compreendam a importância desse cuidado. E não só a diabetes, como outras doenças. Outras também, tem muitas. Uma imagem pode... Na verdade, essa imagem, ela mostra, de uma forma geral, os problemas de boca, né? Assim, no qual a doença periodontal tá dentro desse grupo, certo? Mas, assim, existem muitos estudos, assim, diversos trabalhos que mostram a relação das doenças de boca com diversas outras complicações, né? Problemas cardíacos. Lembra
que nós temos a corrente sanguínea circulando aqui. Exatamente. Então, Não a há uma nossa boca, separação, como né? uma porta de entrada, o sistema estomatognático é uma porta de entrada e dependendo de como tiver essa harmonia de defesa da boca, vai influenciar para tudo, para problema cardíaco, para a questão da diabetes, né? Para problemas pulmonares. E assim também alguns relatos de alterações fortes de boca associadas ao acidente vascular cerebral. Tem uma associação com a halitose, né? Que muitas Tem. vezes o paciente ele não tem a consciência de que ele Tem. está Tem. com um hálito comprometido. Sim. Um bom hálito comprometido, não é verdade? Essas bactérias da doença periodontal, elas são classificadas como bactérias anaeróbicas. O que significa isso? Elas não gostam de oxigênio, então elas vão se alimentando de produtos mais internos, como o próprio osso, né? Proteínas dali, e elas acabam produzindo substâncias que geram gases, né? E um odor fétido, ruim. E Geralmente aí, o paciente não tem não consciência, sente, não é né? verdade? E É não o tem, terceiro pelo que costume, vai... né? E aí acaba, Justamente. claro, a língua é uma região onde acumula muita sujeira, a língua tem as estruturas das papilas, né? Que agrega muita contaminação, então é um fator forte de mau hálito. Mas lá na doença periodontal, onde estão os sítios inflamados, também tem muita bactéria e elas produzem esses gases ruins. Então, é uma relação muito forte também da doença periodontal com o mau hálito. É aquilo que você pode, uma boca saudável, né, com gengivas saudáveis, todo o periodonto bem ali estável, uma coisa que você consegue resolver com uma boa higienização oral, já quando já está instalada a periodontite. A gengivite ou periodontite já precisa de um pouco mais de trabalho, não é verdade? Precisa. Precisa de um tratamento, Exatamente, seguir um protocolo de tratamento. Exatamente. E o tratamento da doença periodontal não é um tratamento padrão. Não dá para... Não é uma receita de bolo. Não dá para padronizar, olha, você vai fazer isso, vai fazer bochecho, vai fazer algumas sessões de instrumentação. Não. Primeiro você tem que identificar a condição bucal daquele paciente, os fatores associados, fatores locais, fatores sistêmicos. Depois desse mapeamento, individualização do tratamento, você vai determinar esse planejamento. Então, tem paciente que é tratado paciente, rapidamente, outros pacientes que são acompanhados ao longo da vida. E é até importante falar sobre isso, porque a doença periodontal, ela é considerada uma doença crônica, né? Assim como o diabetes, assim como outras doenças, assim como a hipertensão arterial, né? Então, são doenças que elas precisam de controle. O paciente, ele vive a vida toda em tratamento. Sendo acompanhado, né? Então, significa que uma vez o paciente tratou a doença periodontal, e aí ele vai fazer agora um acompanhamento da manutenção, né? De controle dessa saúde. O acompanhamento, Isso, o tempo vai de paciente para paciente. Aí vai conforme a orientação do colega, do dentista. Exatamente. E a relação, vamos dizer assim, olha, eu não tenho problemas pulmonares, eu acho, eu falando, né? Câncer, diabetes, mas eu, de vez em quando, eu vou lá e bebo bastante. Tem alguma relação à bebida alcoólica? O álcool com a doença periodontal... Não só o álcool, como fumo também, já pode Isso, então a gente entra em duas pautas aí. Isso. O álcool não é considerado fator de risco relevante para a doença periodontal. Para iniciar. Isso, para iniciar, tá? Tá? Ele, claro, o álcool causa muitos danos, né? Locais, sistêmicos, então afeta no sistema de defesa, enfim. Mas ele não é um fator forte para a doença periodontal, ele é fator para outras doenças. Agora, claro, o fumo sim, tá? O tabaco sim, tá bom? À medida que existe esse vício com o tabagismo, com o fumo, modifica fatores locais, a questão da combustão, a nicotina e mais de 2.000 composições, enfim, que tem presente no cigarro, afeta diretamente aqui a defesa, tá? Certo. Afeta porque acaba que a cavidade tem vaso sanguíneo, tem a questão mesmo de imunológica, e essa combustão, querendo ou não, afeta totalmente o que seria uma resposta normal de reação de corpo em um paciente não fumante. Já o paciente fumante é todo modificado, inclusive as características clínicas. Coisa, né? Lembra que nós comentamos que geralmente a doença periodontal vem com aquela vermelhidão, com sangramento,
No paciente fumante isso é mascarado, isso não acontece comumente. Porque o fumo ele foi capaz de modificar toda aquela característica. Olha, a atenção então, tem que dar. Então é toda uma questão de... Só assim, às vezes uma visita assim ao cirurgião dentista já vai te revelar que você precisa parar de fumar, de início, né? No mínimo. E a relação entre gravidez e doença da gengiva. Doença gengival, né? A gravidez em si, ela já causa uma modificação geral, né? Então a gente sabe que é um estado em que a paciente ela pode estar oscilando no estado pela questão hormonal, então tem uma oscilação dependendo do trimestre e é muito comum as pacientes gestantes terem algum problema gengival. Tá? Geralmente elas falam, eu fiquei grávida, perdi meus dentes, fiquei grávida, tinha sangramento. Algumas acham normal, sabia? Acham que é da gravidez, que é normal acontecer na gravidez. E é assim mesmo, e a vida é assim. Isso. De novo, ligado à questão hormonal, né? Então, tudo chega na boca. Então, como chega a vaso sanguíneo ali, a modificação hormonal também ali. E algumas pacientes têm um déficit de resposta durante o período gestacional. Não conseguem fazer a capacidade de defesa quando não grávida, né? Claro, associado a má higiene, né, algumas condições, né, falta de cuidados mais rigorosos. Às vezes até tem ali o instrumento, escova, tem fio, mas às vezes não usa uma técnica boa, não escova com tempo suficiente, exatamente. Na verdade. Então essa modificação, tem uma boa orientação, na verdade. Exatamente. Então é muito comum. Então, por muito tempo se classificou como gengivite gravídica, né? Aquela gengivite que afeta as mulheres grávidas, granuloma, que são os tecidos reacionais que acometem a gengiva de algumas grávidas. Então, existe sim essa relação entre a gravidez e doença periodontal. Então, como é bom, né? Vai no seu obstetra, mas lembre que você precisa visitar um cirurgião dentista para te acompanhar durante toda a tua gravidez e após o parto também, na verdade. Tanto que existe o pré-natal odontológico, né? E assim, e falando até mais especificamente, essas bactérias, lembra que eu comentei que elas produzem muitas coisas ruins, né? Muitas toxinas. Essas toxinas vão, de novo, com o risco de cair na corrente sanguínea e até estimular um parto prematuro. Exatamente. Entende? Então, assim, é algo muito sério. Por isso, a necessidade de um acompanhamento profissional durante a gravidez. Uma orientação ao seu tratamento odontológico durante a sua gravidez, na verdade, um pré-natal odontológico. Exatamente. E, doutor Anselmo, e uma coisa, assim, quando você tem uma diabetes, é algo intrínseco, nem todo mundo sabe que você tem diabetes, vamos dizer assim. Aparentemente, você não... eu sou diabético. Então, mas a perda dentária é algo que todo mundo vê. Sim. Na verdade, qual é a ligação entre perdas dentárias e doenças da gengiva? Como é que a gente consegue chegar a esse nível? Sim. Como nós falamos mais cedo, a gente tem que avaliar os sinais de evolução, né? Então, por exemplo, se você avalia um paciente, ou então o mesmo paciente fala, doutor, meus dentes estão ficando mole rápido, né? Muito comum a gente receber pacientes que estão ficando mole e estão caindo, cai dormindo, cai comendo. Então, se está amolecendo aquele dente, tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa não está certo. Alguma coisa acontecendo. Então, pode ser simplesmente pelo hábito de falta de cuidado, mas também pode estar associado à doença sistêmica, como você comentou agora há pouco, a diabetes. Né? Então, nesse momento, é importante até esse cuidado, porque muitas das vezes o paciente está perdendo dente e ele nem sabe que ele é diabético. E aí cabe a nós, profissionais, a identificar, ter essa atenção, solicitar um exame, encaminhar isso para o colega médico, para ele fazer a solicitação de exames, esse acompanhamento, porque aí cabe também como uma questão multiprofissional a entender tudo que está acontecendo com aquele paciente para poder ter uma resolução, né? Se está caindo o dente, tem algo estranho, não é para cair. Se está caindo o dente, porque alguma estrutura ali está sendo afetada. Então tem que identificar, tá? Então respondendo à questão da diabetes, tem essa ligação fortezinha aí, dessa perda dentária, por conta dessas modificações. E acaba por abalar até psicologicamente o paciente, na verdade. Afeta. Perder um dente estético e a
pessoa para de sorrir. Isso. Alguns param de comer, param de se relacionar. Sim, não é verdade? Afeta total. tudo. Qualidade de vida de uma forma geral. É verdade. Né? Então, é bem necessário que isso seja conversado durante Sim, a consulta, na verdade. sim. Até o paciente, às vezes, fica meio que envergonhado, constrangido de fazer a pergunta, na verdade. Mas se ele for com um profissional, o profissional vai indicar, vai mostrar para ele o que está acontecendo. Fazer um bom planejamento. Exatamente. Na verdade, para tentar devolver a saúde a esse paciente. Doutor Anselmo, como é importante, na verdade? Isso. Parece uma coisa assim... A gente dá tanta importância a tantas outras coisas, e a saúde oral, como é que ela começa a interfere na nossa vida no dia a dia, Interfere não é em verdade? tudo. Então, vamos orientar os nossos colegas, nossos telespectadores que estão nos vendo, a procurar, a fazer, só começar. Eu já tenho muito problema, vamos começar. É importante que você comece a sua primeira consulta com o cirurgião dentista. Daí ele vai trabalhar contigo um bom planejamento, um bom atendimento para te devolver a saúde, não é verdade? Exatamente. Nós estamos aqui com o doutor Anselmo e a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade aqui com o nosso assunto, que está muito interessante, e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui com o programa Vida Plena, com o doutor Anselmo Matos, dando continuidade ao nosso assunto, que está super interessante, sobre doenças da gengiva. E você pode pegar esse programa depois na playlist do programa Vida Plena. E você pode compartilhar com seu amigo, com seu colega, com seu vizinho, com quem você achar importante, que talvez se beneficie com as dicas de saúde dadas aqui no programa Vida Plena. E voltando aqui com o doutor Anselmo Matos. Doutor Anselmo, a gente já falou um pouquinho sobre o tratamento, mas você pode dar um pouquinho mais sobre como é que seria esse tratamento da doença da gengiva, das doenças da gengiva? Certo. Vamos lá. Uma vez o paciente diagnosticado com a doença, né? Tá com a gengiva inflamada, tá com perda óssea, o dente tá ficando mole, aí vai ser planejado esse tratamento. Sobre esse tratamento, ele não é um tratamento padrão, né? Mas o tratamento ele se baseia em remover esses focos infecciosos, né? A partir disso, nós usamos instrumentais odontológicos, né? Para fazer raspagem, remover esses focos, raspagem de bolsa periodontal, né? O que são essas bolsas? São esses aglomerados de bactéria, tá? Muitas das vezes, o uso de enxaguantes bucais que possuem, na sua concentração, alguns agentes antiplaca, para exatamente desagregar e causar ali uma morte dessas bactérias, tá bom? O uso, dependendo da classificação dessa doença, até de medicações sistêmicas, o paciente precisa tomar medicamentos para poder chegar naquela região afetada e melhorar o tratamento, certo? O uso de contenções para ajudar aquele dente fixar. Algumas doenças periodontais, eles causam sequelas, como perda gengival, perda óssea. Então, existe a parte das cirurgias regenerativas periodontais, né? Seria necessário cirurgias para reaver. Alguns casos, depois da doença controlada, lembra que ela precisa estar controlada, né? Então, são indicadas algumas cirurgias regenerativas, até mesmo algumas cirurgias estéticas, quando se compromete essa região mais da frente, a região anterior, tá? Então, o tratamento ele vai desde os cuidados básicos de orientação para o paciente, dessas modificações de hábitos de higiene, até cirurgias mais específicas. Então, não tem um tempo padrão. Vai depender de caso a caso. Vai depender de cada paciente. E até mesmo da colaboração desse paciente. Da colaboração, exatamente. A frequência em relação às consultas, exatamente. Cuidado em casa. Depois que você é orientado com as técnicas de higienização, com as medicações. Ele tem que dar uma colaboração. Exato. A gente consegue até colocar numa balança que 80% do tratamento depende do paciente. Podemos colocar até mais, 90%. O que nós fazemos dentro do ambiente ambulatorial, dentro do consultório, é uma parte do tratamento. A gente consegue ali ter um controle sobre a nossa supervisão. Agora, infelizmente, não tem como estar todos os dias... Não tem como, exatamente. Ali com o paciente. Tem que lembrar que o fator causal é a bactéria. Então, essa bactéria está ali e o paciente tem que lutar diariamente. É uma briga, né? Então, é uma briga do sistema de defesa com os hábitos de higiene contra as bactérias. É verdade. Né? Então, o tempo de duração desse tratamento realmente... É relativo, exatamente. Muito da colaboração do paciente.
E é necessário algum tipo de exame? Sim, tá? Existem alguns exames específicos, né? Então, exames clínicos mesmo, desde a observação do cirurgião dentista até exames mais específicos. Então, nós temos um instrumento chamado sonda periodontal. Esse instrumento, ele tem milímetros. Então, você vai sondando, vendo como é que está a gengiva ao redor de cada dente. E a partir dessa sondagem, a gente tem um parâmetro de validação para avaliar como é que está aquela situação clínica daquele dente específico, tá? Em algumas situações é necessário exames complementares, onde a gente pode estar solicitando umas radiografias. O raio-x, ele consegue dar um contraste para conseguirmos observar se o tecido ósseo, lembra do osso? Se ele está sendo afetado, que grau está sendo afetado, para ajudar no planejamento. Então, existem sim esses exames que podem ser realizados. E falando nessa reabsorção óssea, o paciente já está lá com a doença instalada, já está bem adiantada, já teve uma reabsorção. Ele vai recuperar isso? Depende. Ó, o osso, a questão óssea, ela é bem delicada, né? Uma vez que se perde osso, dependendo da classificação dessa perda, muitas das vezes não dá para recuperar, né? Por mais que exista a parte da cirurgia que nós comentamos, a gente pode estar fazendo uso de enxertos, biomateriais, isso vai ajudar na manutenção, ali, vai ajudar no reforço. Mas osso, uma vez perdido, é bem difícil de recuperar. Mas o que a gente tem que entender é que tratar do paciente, mesmo que tenha perda óssea, ainda existe uma expectativa de vida do dente. Não é porque o dente já sofreu tanto, que a estrutura foi perdida, que esse dente está perdido, que a condição está desfavorável. Um paciente com doença periodontal controlada, uma vez que ele tem sequela, mas essa sequela também está controlada, ele é um paciente saudável. Tá? Então, a questão óssea ela é bem delicada. O controle vai ser o tempo todo. O ideal é que tenha um diagnóstico inicial e que seja feito logo o tratamento, para evitar mais perdas. E não compromete somente a perda do osso, né? Mas o tecido também vai sofrer, Também, exatamente. Porque uma vez que perde osso, vai perdendo tecido, né? Justamente. O tecido, no caso, que nós estamos diferenciando, o tecido duro, ósseo, e o tecido mole, gengiva e todos os outros. Temos uma imagem Isso, temos algumas imagens, né? Imagens. Ó, algumas imagens que servem até como curiosidade para a gente conseguir entender um pouquinho dessa evolução. Ó, na imagem acima, paciente clássico com doença periodontal. Se você olhar os dentes lá de cima, você vê além da vermelhidão, pode observar ali ao redor do dente, ali, ó, temos ao redor do dente a vermelhidão, o inchaço, algumas áreas com placas mais escurinhas, assim, placas mineralizadas, né? Bem ali localizadas. Aqui embaixo, nesse dentinho da frente, nesses dentes da frente, muito acúmulo de sujeira, tá? E o que você consegue observar de uma imagem para outra? Que foi feito um tratamento, né? Foi planejado o tratamento, sessões de limpeza, medicações, se necessário. E aqui embaixo a gente já tem essa gengiva ver a diferença, num processo melhor de evolução. Claro, não está 100%, ainda existem alguns sítios, algumas regiões que precisam de atenção, se vocês observarem, mas já existe uma diferença significativa na evolução do tratamento, né? Você falou mais cedo, pode ter perda, pode ter alguma sequela? Pode. Observa aqui embaixo nesse dente que a gengiva ela baixou. Ela migrou mais para apical, mais para baixo, né? Significa que essa agressão ela foi tão forte que houve uma desorganização da morfologia dessa região, ou seja, a forma daí modificou, né? Mas nesse momento, sendo sincero, o mais importante é controlar para que não fique pior. Uma vez controlado, depois a gente pensa na estética, a gente pensa em recuperar. Tá? Então, essa imagem ela mostra bastante o que acontece na clínica, né? No dia a dia, o que a gente está tratando. Assim como outras imagens. A gente tem uma próxima imagem que a gente consegue observar um fator de risco que nós não falamos aqui. A gente falou muito de algumas doenças, mas existem fatores de riscos que são locais, né? O que seriam os seus fatores de risco locais? Depois a gente fala um pouquinho sobre a alteração de salivação. Alguns pacientes salivam mais, outros salivam menos. Será que isso influencia na doença periodontal, na boca? Influencia, dependendo de como for. Aqui, por exemplo, você vê um dente, você vê uma boca
porque os dentes eles estão montados um no outro, né? Então existe um que a gente chama de apinhamento. Então isso é um fator local que ajuda com que haja um acúmulo maior de sujeira, né? Uma dificuldade na higienização, o fio dental já não passa legal, já entra, né, preso ali, muito difícil, não desce. Algumas situações, né, bem limitadas, associado a hábitos de higiene, isso dificulta. Então, ali em cima, ó, o quanto a gente tem ali sujeira acumulada, né? E aqui, claro, após uma instrumentação, uma remoção mecânica daquela sujeira, a gente tem uma qualidade melhor de saúde, mas ainda assim observem que existe um processo inflamatório ali embaixo. Esse paciente ele ainda não está com saúde, tá? Ele está em processo de evolução e tratamento. Então, lembra quando você perguntou sobre e o tratamento? Então, isso aí é individual. Melhorou muito? Já está curado? Ainda não. Precisa de acompanhamento? Sim. Por quanto tempo? Não sei. Vamos acompanhar. Tá? Então, vamos ficar acompanhando até essa gengiva se encontrar no quadro de saúde e depois a gente indicar uma correção desses dentes, né? O uso de um aparelho para... Já te perguntar. Exatamente. Quem faz uso de aparelho está tentando recolocar ali, melhorar a sua estética. Né? Até a estética, a mastigação, a fonação, depende. Certo. Mas ele precisa, em casos de, chegou nesse nível, estou com o aparelho, preciso fazer retirada do aparelho para fazer? Depende, né? O tratamento ortodôntico, o aparelho em si, quando você coloca o aparelho, ele já é um fator modificador da boca, né? Porque vem o bracket, vem liguinha, dependendo do tipo de aparelho, vem o fio. Vem a dificuldade. Vem a dificuldade de higienização, né? E aí é o que a gente fala, o paciente que ele vai colocar aparelho já tem que ser um paciente consciente do reforço de higiene. Se ele tiver uma higiene boa sem aparelho, ele vai reforçar isso, se cobrar um pouco mais, porque agora ele está com fatores retentivos, né? Então, a sua pergunta, dependendo do quadro da doença, é necessário até interromper o tratamento ortodôntico, né? Porque pode acontecer em quadros bem críticos de quando você remove o aparelho, o dente vem junto. Por quê? Porque teve uma contaminação, um processo exacerbado de perda de tecido ósseo associado a hábitos de higiene, assim como forças do aparelho. Então, assim, cabe ao profissional ter essa destreza e observação de falar, olha, tem alguma coisa errada aqui, e cabe ao paciente ter a consciência. Tem pacientes que, mesmo sob orientação, às vezes ele coloca o aparelho. Certo. Na verdade, porque teve um tempo que era até social, um estado moda, social, né? Moda. Exatamente. Coloca o aparelho e não aparece mais para as consultas, na verdade. E aí, infelizmente, olha as consequências, às vezes. Exatamente. A perda, como você falou. E quem usa prótese? Certo. Está sujeito, tem que tirar a prótese, como é que funciona? Olha, como proceder? Dependendo da prótese, né? Se são aquelas próteses que ainda existem dentes na boca, certo? Tem dente. Isso, que tem os dentinhos ali. Esse paciente, ele, assim como qualquer outro, ele precisa de cuidado, tá? Então, assim, pode acontecer doença periodontal em pacientes que têm próteses parciais, que são próteses... Implantes. Pode, tá? Pode acontecer doença periodontal em pacientes que têm implante, pode, né? Só que ali no implante já é uma outra estrutura, que é um corpo estranho, né? Então já não é uma periodontite, é uma periimplantite. Já é uma outra classificação, mas que pode, dependendo da gravidade dessa periimplantite, levar até a perda do implante. Tá? Então, e tudo está ligado aos hábitos de cuidado e de higiene. Se você for pegar... A maioria das doenças, 90% ou mais das doenças periodontais estão ligadas aos hábitos de higiene. Como você falou, né? A maioria, aliás, na verdade, o paciente está totalmente envolvido com esse tratamento. Exatamente. Com a sua saúde oral. E se já instalado, diagnosticado um problema, ele tem que se empenhar em seguir as orientações, porque o dentista está ali no consultório, está ali no ambulatório atendendo, mas o paciente está em casa, né, acordando e trabalhando, ele tem que estar ali empenhado em tirar um tempinho e fazer a sua boa higiene oral, na verdade. Exatamente. É isso mesmo. E, no final das contas, é uma coisa mais, não vou dizer simples, porque tem que saber como fazer. Não adianta passar uma escova e simplesmente um segundo
Não. Não vai limpar. E é claro, a gente também tem que deixar a informação que todo dia é dia de se reeducar, de aprender. Nem todos tiveram acesso à informação da forma que hoje se chega mais rapidamente e mais fácil. É o que né? a gente está fazendo aqui Exatamente. na Vida Plena. O que a nossa geração, as gerações mais à frente da gente, né, outras, viveram, foram pontuais, específicas daquele momento. Né? Tanto que os dados, quando a gente estuda mesmo os dados, a gente observa essas modificações de resultados. Né? Por exemplo, se a gente pega uma população de 60, 70 anos, estima-se que perderam pelo menos 20 dentes. Pelo menos 20 dentes não existem mais na boca dessas pessoas. Naquela época, exatamente, até tirava-se, que é para não ter mais problema, não ter mais sentir mais dor. Hoje, as novas gerações já são uma geração de Brasil sem cárie, né? Uma geração sem cárie devido à informação e o acesso. É verdade. Tá? Então, assim, e essa conversa, essa comunicação com o público é importante, de forma mais simples possível, para que cada um crie sua consciência, conscientização e faça a diferença. Porque, na verdade, isso é um investimento. O ato de você higienizar fio dental, bochecho, se necessário, é um investimento de saúde. Em você mesmo, na verdade. Né? É uma expectativa maior de qualidade de vida que você vai ter, porque o dente, a gengiva, tudo, não afeta só a estética, afeta a mastigação, né? Afeta a questão nutricional da qualidade de absorção desses alimentos. A boca, ela é a nossa porta de entrada. Quando você sente dor, você não consegue. Todo o processo digestório começa pela cavidade. Então, querendo ou não, a gente está falando sobre saúde, sobre educação em saúde. Tá? E a melhor forma de começar essa educação é de casa. É dentro de casa, com as crianças, com um exemplo, com observação, com acompanhamento. Né? É verdade. É muito, na escola, sob supervisão dos professores. É verdade. Então, a gente consegue hoje, graças às várias formas de veículos de informação, através do seu programa, através de comerciais, né? De levar essa promoção de saúde. É verdade. Então, doutor Anselmo, já pegando essa linha, você pode falar com o nosso público e dar uma orientação, também falar, se despedir, né? Está acabando, certo. O programa está chegando ao final. Certo. Para finalizar, doutor André, minha colega de profissão, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Por esse momento, por estar sendo usado como um instrumento de Deus, né? Como um instrumento de comunicação, né? Pela gratidão por este momento e levar a toda a população o quanto é importante o autocuidado. Resumindo, nós estamos falando de cuidados básicos de saúde, de uso de fio dental, de uso de escova dentária, de hábitos saudáveis de higiene. Lembrar também que tudo isso que nós falamos está ligado diretamente com a dieta, né? O hábito de comer coisas boas, uma dieta balanceada, evitar também alimentos com alto teor de açúcares. Isso vai influenciar para tudo, para a diabetes, que a gente falou mais cedo, para evitar a cárie, para evitar a atividade das bactérias que gostam desses substratos e, a partir desse momento, causam alguns danos à saúde bucal, à saúde sistêmica. Então, o desfecho dessa nossa conversa é sobre prevenção. Né? É sobre os cuidados básicos de higiene dentária e que nós possamos fazer disso um hábito, como todos os dias nós tomamos banho, como todo dia a gente toma café, como todo dia a gente dorme, um hábito de todo dia ter essa conscientização de um cuidado com a saúde bucal. Muito obrigada, doutor Anselmo. E dando continuidade ao que o doutor Anselmo falou, eu tenho um versículo, fica no livro de Efésios 5, 29 a 30. Doutor Anselmo falando sobre que esse programa é sobre cuidado de você mesmo, de se amar, não é verdade? De uma coisa tão, às vezes, tão simples como uma escovação, uma boa escovação oral, uma ida ao dentista. Você pode ali começar a prevenir ou a retomar a tua saúde, não é verdade? A colocar em dia ali a tua saúde como um todo. O livro de Efésios fala bem assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Efésios 5, 29 a 30. Então, que esse programa seja para você um norte, com dicas de saúde do Dr. Anselmo hoje, para que você possa, de repente, retomar
as rédeas da sua saúde, com uma pequena consulta, orientação com o seu cirurgião dentista ou com o seu médico mesmo. O importante é você iniciar. O nosso Deus, Ele nos fez perfeitos e que a gente possa louvá-lo, adorá-lo, que o nome dele possa ser glorificado através do nosso corpo, do nosso cuidado. Não é verdade? Então, fique com Deus. Até a próxima, até o próximo programa Vida Plena. Até mais.